Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje é um dos dias mais importantes da fé católica, da fé cristã. Hoje é um dos ditos dias solenes da igreja. É um dos dias onde a igreja para meditar de um modo especialíssimo um dos mistérios da nossa fé. Hoje a igreja celebra a Assunção da bem-aventurada Virgem Maria, aqui no Brasil, porque o mundo todo já celebrou a Assunção de Maria no dia 15 de agosto, mas aqui no Brasil, por não ser feriado, e para que os cristãos possam acorrer à igreja, no domingo seguinte ao dia 15 de agosto, nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora aqui no Brasil. Mas vamos olhar hoje com carinho para Nossa Senhora. Tudo em Maria é extraordinário. Esse primeiro dado nós temos que levar em consideração. Tudo na vida dela veio de um modo extraordinário, do modo como ninguém viveu. Primeiro, foi ela concebida sem pecado, por uma ordem direta de Deus. Maria foi preservada da mancha do pecado original. Por isso, Imaculada Conceição, ou seja, foi concebida no seio de Ana sem a mancha do pecado, para que essa mancha não pudesse passar para nosso Senhor Jesus Cristo. Um caso único. Depois, Maria é mãe, só que é uma mãe virgem, outro caso único. Nunca se viu dizer que alguém gerasse a vida e fosse virgem antes, durante e depois do parto. Depois, a bem-aventurada Virgem Maria, por não ter pecado, deu à luz a Jesus sem sentir dor. Um privilégio especialíssimo. Por quê? Porque a dor é fruto do pecado. A bem-aventurada Virgem Maria não pecou, não poderia ser sentenciada com aquela sentença que Deus deu a Eva. A partir de hoje, tu irás dar à luz sentindo dor. Então vejam que na vida de Maria, tudo é uma exceção, porque é a preferida de Deus, porque é querida, porque é escolhida de Deus. Desde o início da fé cristã, os cristãos acreditavam na Assunção de Maria. A Assunção de Maria existe registro desde o século VI, documentado até hoje em escritos originais. Os cristãos ali, eles acreditavam na Assunção de Maria. Só que é um dogma que ele veio demorar 20 séculos para ser proclamado. E o Santo Padre, o Papa Pio XII, no ano de 1946, fez uma consulta em toda a orbe católica, em todo o mundo católico, para saber como é que estava a crença na Assunção de Maria. E depois de consultar todos os bispos, no dia 1º de novembro de 1950, ele lança uma bula chamada Munificentíssimos Deus, que vai nos dizer que Maria, quando terminou o percurso de sua vida terrestre, ela foi elevada aos céus em corpo e alma. Outra exceção. Um milagre, uma graça, um grande privilégio de Nossa Senhora. Mas por que isso?
É muito simples da gente entender. E é preciso que a gente entenda. Por quê? Porque a bem-aventurada Virgem Maria é a primícia da igreja triunfante. O que ela passou, o que ela viveu, o que ela vive, é aquilo que nós haveremos de viver. Eu, particularmente, de um modo muito feliz, tenho uma devoção grandiosíssima à Nossa Senhora da Assunção. É o grande título da minha devoção. Tanto que vocês conhecem, já trouxe aqui na igreja, eu tenho uma imagem da Assunção de Maria quase que do meu tamanho. Tamanho o meu amor por esse dogma. Por quê? Porque é o dogma da bem-aventurada Virgem Maria, que sintetiza toda a vida da igreja. Vejam, o que é que o dogma diz? Muito simples. Maria, quando terminou o percurso de sua vida, ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Não passou pela corrupção da morte da forma que nós conhecemos. Mas por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A bem-aventurada Virgem Maria, ela não pecou. Logo, não deveria ela passar pela morte como nós conhecemos. Ou seja, quando chegou o fim de sua vida aqui na terra, Maria entrou em um sono profundo. E os anjos de Deus vieram, pegaram o corpo de Maria e levaram para o céu. Os mesmos anjos que ficaram felizes quando vieram e receberam o sim de Maria, quando colocaram para ela que ela seria a mãe do Salvador, e com toda a disposição do coração, ela disse sim, e o céu vibrou, e o céu ficou em festa. E depois, ao longo de toda a sua vida aqui na terra, a bem-aventurada Virgem Maria viveu a santidade, a intimidade, a proximidade com Deus. Mesmo muitas vezes sofrendo, chorando neste vale de lágrimas, porque faz parte da condição de quem por aqui passa, sofrer e chorar. Maria vai sofrer, Maria vai chorar, mas em momento algum vai pecar, em momento algum vai se revoltar contra Deus, mas vai aprender a confiar totalmente em Deus. E os anjos também intercedem por ela. Os anjos depois levam ela à glória dos céus. Só que vocês podem dizer assim: padre, mas não é uma teologia muito pesada para a gente entender, tendo em vista que nosso Senhor Jesus Cristo morreu? Não. É preciso a gente entender a fé cristã. A doutrina católica, minha gente, não é um oba-oba, mas tem uma razão, existe uma consciência de fé. A nossa fé, ela tem compreensão. Por que Cristo morreu? Porque Cristo assumiu o nosso pecado. Por isso que a morte dele é uma morte especialíssima, porque sem mérito algum da nossa parte, ele assume os nossos pecados e tira do mundo o pecado, e assim morre na cruz. Na cruz é condenado a morrer para pagar não os seus pecados, mas os nossos pecados. Então vejam que a Igreja de Deus propaga piamente, fervorosamente a morte de nosso Senhor Jesus Cristo como um grande dom, como uma grande graça para nós. Por quê? Porque ele não deveria morrer, e morreu por amor a nós. Depois, é interessante que nós compreendamos que a bem-aventurada Virgem Maria no céu, ela é a primícia da igreja triunfante. Vamos entender um pouquinho aqui. No céu, só existem dois corpos humanos: o corpo de Jesus, como o primeiro que morreu, como primícia dos que morreram,
E depois o corpo de Maria, como primícia da igreja triunfante. Todos os outros que estão nos céus estão lá em espírito, mas em corpo ainda não. São José, São Sebastião, Senhora Santana, Santo Antônio, Santa Luzia, todos estão nos céus em espírito, mas ainda estão esperando a ressurreição da carne, como nós também esperamos. E a ressurreição da carne só vai acontecer quando ele vier em sua glória. Aí sim, todos ressuscitarão na carne nele. Então, aqui a gente compreende, Maria já vive aquilo que todos nós iremos viver, por isso imagem da igreja. Imagem da igreja triunfante. Imagem da igreja peregrina, fiel a Deus. Só que é interessante a gente entender uma coisa. Nós somos injustiçados e muitas vezes somos caluniados, porque os protestantes, ignorantes, broncos, eles têm o costume de dizer que os católicos adoram Maria. E muitas vezes aquele católico que não estuda, que não conhece doutrina, que não tem paciência de escutar uma homilia longa para entender e esclarecer a própria fé, quando escuta uma barbaridade dessa, uma tolice dessa, muitas vezes fica titubeado se isso é verdade ou se não é. Meus queridos irmãos, a igreja nunca adorou Nossa Senhora. A igreja católica nunca colocou Maria acima de Deus. O que a igreja católica faz é unicamente, simplesmente, colocar Maria no lugar que Deus a colocou. Se vocês pegam o livro do Gênesis, que é o primeiro das Sagradas Escrituras, no capítulo 3, no versículo 15, vocês vão ver que lá Nosso Senhor vai dizer que vai colocar inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E a igreja enxerga ali a bem-aventurada Virgem Maria, com o seu sim. Enquanto Eva nos trouxe a desobediência, Maria nos traz a obediência. Enquanto Eva traz a desgraça para o mundo, morte, doenças, sofrimentos, a bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da graça, nos dá a graça a Jesus Cristo e traz todas as bênçãos necessárias para a nossa salvação. Depois, a Santa Mãe Igreja, olhando o livro de Isaías, vai nos colocar, vai nos dizer que aquela virgem ali que concebeu é a bem-aventurada Virgem Maria. Concebeu nosso Senhor através do Espírito Santo de Deus. E por fim, o próprio Deus, olhando para Maria, vai dizer o quê? Através da boca de São Gabriel: Ave cheia de graça, caire que caritomene, ave gratia plena, ou seja, salve, ó agraciada, ó querida, ó escolhida de Deus. Não fomos nós que chamamos Maria assim, mas é o próprio Deus quem vai chamar Maria assim. O que a igreja faz é simplesmente colocar Maria no lugar que Deus a colocou, entre todas preferida. Só que nós católicos temos consciência que Maria não tem poder. Nós temos consciência que a bem-aventurada Virgem Maria só tem o poder da intercessão, de pedir a Deus por nós. E, como diz a tradição dos padres da igreja,
Maria é de verdade uma potência suplicante. Por quê? Porque um pedido de Maria tem vez no coração de Deus. Por quê? Porque Maria foi a criatura mais obediente e mais pura que passou por este mundo depois do seu filho Jesus. E a igreja olha isso com muita devoção, olha isso com muito carinho, mas a igreja não nos diz que Maria é a centralidade da nossa fé, não, mas a igreja nos diz que nós não somos filhos de chocadeira, que nós temos uma mãe no céu, porque uma família que se preza tem uma mãe, e nós temos uma família na eternidade, onde Deus, o Pai, é nosso Pai, onde Jesus Cristo, que é Deus, Filho, é nosso irmão, onde o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é a vida que nós temos, é o amor que permeia essa relação. E a bem-aventurada Virgem Maria é nossa mãe, como um dom precioso de Deus, que fez dela mãe de Deus, mãe da igreja, mãe dos homens. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, você não tenha medo de criar devoção a Nossa Senhora, mas leve essa relação com Maria como uma relação preciosíssima de tua vida, porque Maria não tem objetivo nenhum de nos afastar de Jesus Cristo. Nenhuma mãe quer afastar um irmão de um irmão. A bem-aventurada Virgem Maria tem como objetivo simplesmente pegar em nossa mão e nos colocar na mão de seu filho, nosso irmão, como uma boa mãe, para que nós vivamos unidos. E não existe para nós graça maior do que estarmos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, que é a razão da nossa vida, que é a razão dos nossos dias. E a bem-aventurada Virgem Maria é essa seta, é esse caminho, é esse sinal que nos aponta a Jesus Cristo. E não existe outro caminho que Maria nos aponte, senão a nosso Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, vamos olhar com carinho o nosso corpo, esse corpo que eu tenho, esse corpo que você tem, esse corpo que nós haveremos de um dia ressuscitar com ele. Nós vivemos em um momento da história onde as pessoas, de um modo muito leviano, relativo, por que não dizer diabólico, dizem assim: meu corpo, minhas regras. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Não. A teologia moral da igreja nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós haveremos de ressuscitar nele. Por isso que nós não podemos fazer diabolicamente o que nós queremos. Porque Deus habita em nós. E é esse corpo mortal que um dia vai ressuscitar para que se manifeste também a glória de Deus. Ele vai ser enterrado, como a teologia chama, imunado, né? Ou pode ser cremado, que a igreja permite desde que não tenha motivação anticristã. Mas esse corpo, ele pertence a Deus. Esse corpo deve nele se primar a santidade de vida. Só que tem gente que não entende que pecar no corpo mancha a alma. E é por isso que a igreja tem uma teologia moral, uma teologia do corpo tão forte, que o Santo Padre, o Papa João Paulo II, é um dos grandes expoentes dessa teologia do corpo. Esse corpo que nós temos, ele deve ser respeitado. Volto a dizer, porque é templo do Espírito Santo de Deus. Esse corpo que nós temos, ele deve ser vivido santamente, em comunhão com Deus, porque com ele, um dia haveremos de ressuscitar. Daqui a importância de nós levarmos a sério a nossa vida em todas as dimensões. A dimensão psíquica com seriedade, a dimensão espiritual com seriedade e a dimensão física também com seriedade.
Nós somos uma tríade, corpo, alma e espírito. E é essa tríade que haverá de ressuscitar um dia na glória de Deus. Assim como a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, assim como Maria viveu imbuída na Trindade Santa, nós também devemos buscar viver todos os dias inseridos na graça de Deus. Essa festa hoje é a grande festa de Maria, mas também é a grande festa da igreja. Avante, não desanimemos, por quê? Porque o nosso lugar não é aqui. Avante, não desanimemos, porque o nosso lugar é a glória dos céus. Que Maria, Senhora da Assunção, Senhora da Glória, Rainha do céu e da terra, interceda por mim, interceda por você, para que um dia todos nós chegamos na glória dos céus, tenhamos a alegria, cheguemos lá com o coração puro, tenhamos a graça de contemplar a Deus, mas também tenhamos a graça de ver e contemplar a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa. Eu quero convidar vocês, vamos ficar de pé. E no dia de hoje, olhando a imagem de Nossa Senhora, aqui do Imaculado Coração no altar, vamos juntos confiar a Nossa Senhora a nossa vida, as nossas famílias, a nossa casa, todo o nosso ser, para que ela seja verdadeiramente a nossa advogada, que nos defenda das ciladas de Satanás e nos ajude a abrir as portas dos céus para nós. Rezemos juntos a Salve Rainha. Salve Rainha. Eis a, pois, Senhora, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nos ouvir depois desse desterro. Mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Creio em Deus Pai,